Boke Tove, canal Mostrando as Origens. Me perguntou para mim como fazer para compreender a Bíblia com mais precisão. É assim, quando você for ler um texto, você tem que analisar os evangelhos. Por exemplo, você pegar Mateus, né, e pegar Lucas, você vai combinação. A mesma história para saber se tem harmonia, né? Por exemplo, você vai pegar Lucas sobre o nascimento de Jesus e Mateus. Aí vai comparando, certo? Tá do mesmo jeito. Você pega a mesma história em livros diferentes e vai comparar se está do mesmo jeito. Quando você vai ler um livro, um evangelho, e a mesma história é contada, Lucas conta uma história, Mateus conta outra, e é diferente, é chamado isso de variante textual, tá? Existe uma variante, tá certo? Por exemplo, você vai pegar um texto que faz o Velho Testamento, o Novo Testamento é pregado, ensinado, que faz referência ao Antigo Testamento. Aí você vai olhar, vai saber, tá certo? Se aquela história é verdade ou não. Por isso que a Bíblia de Jerusalém, ela tem um documentário histórico. Olha, por exemplo, no capítulo 7 de Isaías, né? Um exemplo. Lá vai falar até o dia quem reinou naquela época que está falando do capítulo 7 de Isaías, verso 14. Vai falar com quem é. A Bíblia de Jerusalém embaixo tem um comentário explicando sobre isso. Quem é aquele menino que é chamado de Emanuel, lá explica tudo direitinho. Tá? Então é muito importante esses pequenos detalhes. A gente também olhar, também aprender um pouco também de gramática também. Né? Gramática é muito importante. Você interpretar um texto, saber o que é um verbo, né? O que é um verbo? Tudo aquilo que indica ação, né? O verbo pode estar no passado, pode estar no futuro, pode estar no presente, pode ser uma ação contínua, né? Um verbo que é presente, mas ao mesmo tempo está em andamento. Você tem que saber o que é uma conjunção, preposição, entendeu? Saber o que é um pronome pessoal, para entender o que é o sujeito da oração, para compreender o texto. A gente tem que ter uma pequena noção, mesmo na língua portuguesa. Toda a literatura ela tem uma gramáticazinha dentro dela ali. O problema é esse. Muitas pessoas cometem erro assim. Por exemplo, ele vai fazer um concurso público, né? Ele lê lá um texto e faz a redação, né? E muito dele tira até nota 10, interpreta direitinho, né? Mas quando vão ler a Bíblia, eles parecem que, não sei o que acontece com eles, que eles interpretam errado a Bíblia. A Bíblia você tem que, do mesmo jeito que você interpreta um texto, para você fazer uma redação, do mesmo jeito você tem que interpretar a Bíblia. A Bíblia é uma literatura ali, é um texto que está ali presente. Então você vai analisar a estrutura daquilo ali. Aí você vai dar o resultado e depoimento, porque tem o texto e o contexto. O contexto é o resultado do entendimento do que se leu. Então tem que ler, entender, pegar o contexto e dar o depoimento preciso do que se leu do texto. Porque se não fizer isso, vai dar um problema sério aí no resultado do entendimento. Então primeiro se lê o texto e vai compreender. Então o resultado do entendimento que deu do texto é chamado isso de contexto. Por isso tem que se usar as regras da gramática para entender o texto. Porque ali dentro tem verbo, ali dentro tem pronome, tem adjetivo. Tem toda a estrutura gramatical, porque é uma literatura aquilo ali. Então eu percebo muita gente que é professores formados, quando vão ler a Bíblia, fica inventando interpretação. Você não pode inventar uma interpretação para dar um resultado. Você tem que interpretar do jeito que é ali. Do jeito que o texto está pedindo para ser entendido ali. Se você for pegar, ler um livro, uma literatura qualquer, até mesmo a Bíblia, ou ler uma redação, e você for entender do seu jeito, você vai inventar uma interpretação, você vai tirar uma nota zero, não é passar numa redação. Mesma coisa é a Bíblia. Então você lê a Bíblia, respeite o que está pedindo a literatura bíblica. Aí você vai dar um resultado, ó. Primeira. As pessoas vão ler a Bíblia, muda. Tem pessoa que até formada, até estudado mesmo, aí entende bem a língua portuguesa, porque vai ver, fica mudando o entendimento dele, fica inventando interpretação, porque há muito tempo os teólogos vêm inventando interpretação. E essas invenções de interpretação, muitas vezes, em muitos casos, fogem do entendimento real do texto. Isso é um caso sério, isso aí. Tá certo? Mas, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém é muito importante. Lá está falando no capítulo 7 de Isaías, na tradução, uma jovem. Né? Diz que a jovem está grávida. Pode falar jovem. Mas só jovem, mas não especifica jovem.
não diz se a jovem é virgem, se a jovem é casada ou não. Mas na língua hebraica, na tradução literal, fala assim, era uma jovem mulher nova, era uma jovem, quer dizer, uma jovem mulher. Era jovem, nova, mas era uma mulher já, tá? Ali. Porque na Bíblia hebraica é específica, quando é jovem chama Nara, né? Quando é uma jovem já casada, já mulher, já chama Harma, uma mulher nova, tá? Quando, entendeu? Então tudo isso explica dentro da literatura hebraica. Então, muitas das vezes, o cabo não tem um pequeno conhecimento, vai cometer algumas pequenas falhas, tá certo? Só para vocês entenderem melhor. Então, vocês leiam com paciência, vocês peguem Mateus, Lucas, e vou fazer uma comparação. Cada texto, cada capítulo, vocês comparem, tá? Quanto o nascimento de Jesus Cristo, lê em Mateus, lê em Lucas, se dá do mesmo jeito. Aí vão comparando aquilo ali, todo aquele resultado do entendimento, para dar o resultado da compreensão do contexto. Porque se o contexto vai dar o resultado do texto, vai dar o resultado do entendimento que foi se lido. Então, se você não leu e não interpretou exatamente, vai dar um problema aí. Vai acontecer um desvio, né? Um desequilíbrio do entendimento. Ok? Por isso que muita gente diz assim, rapaz, que eu leio tanto livro e não entendo o livro, fico confuso, eu não entendo a Bíblia, né? Por causa disso. Tá certo? Canal mostrando as origens antigas. Shabbat Shalom. Tenha um bom sábado para todos.